Minha amiga Jaqueline Tavares, da Cuidar Guarabira, uma empresa especializada em atendimentos hospitalares, home care, que está aqui com a gente para dar informações importantes aqui no nosso Manhã de Notícias. Toda quinta, Jaque é a nossa convidada, assim como o médico João Paulo, para estar junto com a gente aqui e falando, sobre saúde, sobre atendimento personalizado. A Cuidar Guarabira, ela é a sua agência e consultoria na área da saúde, não é isso, Jaque? Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia aos ouvintes da TV Mídia. E hoje nós vamos falar de um tema bem específico e importante, não é isso? Demais, Demais. A gente estava conversando dessa necessidade, de se falar sobre feridas, o que são feridas, qual é a diferença entre feridas agudas e feridas crônicas. Existe essa diferença, Jaque? Existem muitas pessoas em Guarabira, pessoas de idade com feridas crônicas? Sim. Guarabira tem uma deficiência muito grande na questão de curativos, principalmente curativos especiais. Muitos idosos, jovens, que são acometidos de acidentes ou por alguma patologia e a ferida é crônica ou aguda, que a gente vai dizer a diferença daqui a pouquinho, eles se locomovem para João Pessoa, tentam marcar pelo SUS no hospital lá especializado e esquecem ou não sabem, por falta de informação, que aqui em Guarabira temos, eu sou especialista em feridas, fiz o curso no Rio, em São Paulo, tenho meu certificado de desbridamento. Inclusive, tem algumas imagens no Instagram que eu ia enviar para você. Mas a gente pega agora mesmo aí nossa equipe competente para poder, um congresso, além de você falar e a gente poder ver, Porque para você, como profissional que lida com isso no dia a dia, consegue ver as diferenças. Para nós, leigos, não. Então, é importante essas Então, imagens. eu gostaria que depois você colocasse esse caso, porque esse caso foi até para Portugal, de Guarabira para Portugal. Foi um sucesso tremendo. Eu fui participar de um congresso e eu acabei sendo a ponte de levar esse caso que o professor levou para Portugal. Então, ferida é tudo aquilo que tire nossa integridade da pele. Nossa pele está íntegra, de repente acontece um politraumatismo, um acidente de trabalho ou caseiro e rompeu a integridade. Então, um animal, um bicho pequeno já é ferida. Também. Desde que rompa a integridade da sua pele, é considerado como ferida aguda, certo? Se daquele rompimento, como você disse, de um animalzinho, passar 1 mês, 2, 3, a gente já considera aquela ferida como crônica. O tratamento dela já é específico. Porque tem gente que não tem conhecimento da higienização de uma ferida. Às vezes vai fazer a higienização ou curativos aleatoriamente. Pensa que curativo só é gás e soro, compra na farmácia. E tem muita gente curioso também que quer fazer um vizinho, ou um irmão, um pai, sei lá, fazer aquele curativo para tentar economizar até. Ou às vezes não consegue marcar na unidade de saúde, a perder de vista, porque a gente sabe que o SUS é muito bom, graças a Deus por ele, mas também a demanda é muito grande, para ele dar conta de todos. Pois é. Então, o que tem aí em Guarabira de pacientes acamados ou diabetes com feridas crônicas, a ponto de perder até um membro, não é brincadeira. Essa imagem que você vai botar, você vai ter bem... Isso é muito sério, Muito sério. Porque você perdeu um membro por falta de conhecimento, Assim, procura um cirurgião vascular, e o cirurgião vascular, a opção dele é a retaliação. Jaqueline, nós estamos num período muito quente, A gente tem trazido aqui informações diárias sobre a previsão do tempo, em que as temperaturas podem alcançar até 35 graus aqui em Guarabira. Para as pessoas que estão doentes, acamadas, esse calor também e o tempo prostrada numa cama, isso provoca feridas na pele dessas pessoas? Com certeza, evidentemente, com certeza. Existe pacientes acamados em domicílio que o filho ou alguém da família toma conta do paciente, certo? Esse paciente, ele tem que ter mudança de decúbito. O que é mudança de decúbito? É virar o paciente em 2 horas, para que ele não fique naquela posição, justamente para não aquecer a pele e começar como tipo uma queimadura.
Toda úlcera por pressão, que é conhecida popularmente pela população de escaras, ela começa como uma queimadura. E nesse tempo quente, com o colchão quente, sem mudar o paciente, com a temperatura quente do corpo, é o que mais acontece. E aí, qual é a diferença entre feridas agudas e feridas crônicas? E tem cura para essas feridas, tanto num caso como no outro? A diferença, eu já falei, a aguda é aquela que você comete na hora. Está lavando um prato, de repente você... Está cortando um objeto... Justo, acontece um acidente, ou um acidente automobilístico, ali uma ferida aguda, que você não esperava. Rompeu a integridade da sua pele. Se aquela ferida não cicatrizar durante alguns meses, 2, 3 meses, ela vira crônica. E tem pacientes que já têm uma ferida crônica, que um mosquitinho mordeu há 15 anos atrás, e ele permanece com aquela ferida e vai virando uma lesão. Tem casos assim? Muitos. Nossa Senhora. Muitos. E aí, o que é que ocasionou, né? O que é que ocasionou, a gente já sabe. O animal, né? O inseto que picou. E aí, qual deveria ser o procedimento depois do animal picado? Depois do animal ter picado, perdão, que tipo de atitude a pessoa deveria ter tomado para não chegar nessa fase aí que você citou? Certo. Isso vai servir essa resposta para picada de animais, para queda de moto, para acidente caseiro, acidente de trabalho. Lavar bastante o local com água e sabão. E procurar uma unidade. Dia a dia. E funciona muito bem o velho sabão amarelo. Funciona muito bem. Que é o neutro, né? Que é o neutro. E eu acho que é o amarelo, não. O neutro é aquele que... O branquinho, né? O neutro é um que não tem, quase que incolor, é o amarelo mesmo, aquele antigo amarelo que tem aquele cheirinho forte. Então, é lavar com sabão amarelo e água corrente, dependendo do tamanho da lesão, do ferimento, fazer um compressivo e ir para a unidade. Jaque, e como é que se pode evitar a úlcera por pressão em pacientes acamados? A úlcera por pressão hoje aqui em Guarabira, eu acho que 80% dos pacientes acamados, eles são acometidos. É a popular UPP. Pode ser evitado você virando o paciente com a mudança de decúbito, que não é fácil, eu entendo quem está cuidando, que você tem os afazeres da casa, tem que cuidar daquele idoso, que pode ser seu pai, sua mãe, seu sogro, e você vai ter que estar virando ele para um lado e para o outro a cada 2 em 2 horas, que é o tempo correto de ser. Então, tem muita gente que está com seus afazeres e esquece da mudança. E o idoso fica lá, quase que vulnerável, esperando alguém, né, que faça aquela mudança para ele, e muitos nem falam, não pode pedir, e dali, se ele ficar um dia ou pelo menos uma manhã naquela posição, ele vai aparecer com uma queimadurazinha na pele. Tão rápido assim? É rápido, e ela evolui rapidamente. Rapidamente, ela começa como uma queimadura, né, uma areazinha vermelhinha, depois a segunda dela é uma bolinha. Depois que ela rompe a bolinha, ela já tem rompido a integridade da pele, já é uma ferida. Enquanto tiver só a queimadurazinha vermelhinha, vai botando um cremezinho de barreira, um olhinho de girassol, que todo mundo já conhece. E enquanto estiver assim, né, se a pessoa que estiver cuidando... Nessa fase aí dá tempo remediar. Tá. Quando a fase está mais avançada, é aí a bolha. Onde entra o profissional, é aí onde entra a cuidar, os serviços da cuidar. É a bolha que se rompe, e tem muitas vezes que a população ou o parente nem deixa ela se romper. Ele vai lá e fura com alguma coisa, com espinho de laranja, acontece muito isso também. Aquelas velhas tradicionais, né, dos antigos, né? Ou com agulha, que não é para furar, e acha que aquilo dali vai cicatrizar e começa a nascer um tecido pretinho, que eles acham que é um cascãozinho já cicatrizando, que não é, que já é um tecido inviável, um tecido morto, um tecido necrótico, e embaixo daquele tecido necrótico, que é pretinho, vai criar cada vez mais, aprofundar o ferimento, vai criar um esfacelo, que é outro tecido também inviável, que é morto, e eles ficam inocentemente sem saber, até aparecer um mau cheiro, porque o tecido morto aparece um mau cheiro com o tempo, e vão acionar, cuidar, quando
chego na residência do paciente no domicílio, que faço o desbridamento. O que seria o desbridamento? É a raspagem daquele tecido inviável, que é o tecido morto. E eu vejo, às vezes, já peguei várias UPP já pertinho do osso do paciente. Nossa Senhora. É. Se aplica algum anestésico para fazer essa... Não, todo paciente pergunta isso. Não vai dar Nossa anestesia, Senhora. não, mas assim, o tecido, ele é morto. Então, ele não vai, Não não sente sente, dor. não sente nada de dor. Ele vai sentir dor, sim. Se Mas eu aí a prática do profissional também contribui para isso, né? contribui, e tem vários tipos de desdobramento. Desdobramento mecânico, desdobramento autolítico, a técnica de squash. Então, você tem que estudar para isso, né? Todo profissional de saúde, né? Toda enfermeira que é habilitada a fazer curativos de úlcera por pressão de 2º e 3º grau, não. Agora, Jaque, esses tipos de feridas, né, que você citou aí, e citou que dá em pessoas acamadas, geralmente pessoas de mais idade, né? Mas o que não quer dizer que só dá em pessoas de mais idades. Não, não quer dizer isso não, porque, como eu disse, se ficar muito tempo numa posição só, ela aparece. Né? E o que contribui para os de mais idades é a desidratação, a desnutrição, a obesidade, também contribui muito, a alimentação contribui muito para essas úlceras de pressão, que são as escaras, elas ainda evoluírem mais rápido que o normal delas. É uma situação muito deprimível, assim, para o idoso. Eu estou conversando aqui com Jaqueline Tavares, que é a responsável pela Cuidar Guarabira, que faz esse atendimento, né, hospitalar em casa, né? De baixa complexidade, né? De baixa complexidade. Além desse tipo de tratamento aí, de feridas, do que mais a Cuidar se propõe a fazer com o paciente ainda em casa? Soroterapia, né, que tem pacientes que vão para o médico diz que você vai ter que tomar soro, e muita gente não quer ficar na unidade hospitalar, e aciona nosso serviço, seguimos à risca a prescrição de qualquer médico. Não importa que seja um médico da Cuidar, ou um médico de alguma unidade, ou um PSF, unidade hospitalar, ou de alguma clínica. Tendo a requisição do médico, nós seguimos à risca tanto o soro, como medicação injetável, como os antibióticos venosos ou intramusculares, enfim. Mas a questão da ferida em Guarabira é um caso que deixa muito a desejar, e o pessoal se locomove muito, muito, muito para João Pessoa. Tem uma pergunta aqui, feridas na pele coçam? Depende da ferida. Depende da ferida. Existem vários tipos de ferida: ferida venosa, ferida arterial, ferida oncológica, feridas por algum tipo de alergia, pode ser esse caso, uma dermatite, ela coça, e quando rompe a integridade já vira uma ferida. Então, para responder com propriedade, a gente tem que avaliar a ferida. Por isso que existe a nossa avaliação, a minha avaliação no domicílio, que não é obrigada ao paciente querer. Eu vou lá, avalio a ferida, digo o tratamento que precisa, a cobertura que precisa, e eles fazem se quiser. Né? Mas aí eu oriento também. E outra pergunta aqui, como é feito o tratamento em feridas na pele de crianças? Tranquilamente, dependendo do curativo, da lesão, do curativo. Essas são dúvidas recorrentes, né, das pessoas e obviamente, acham que por se tratar de pessoas de mais idade ou de menos idade, o tratamento é diferenciado. Cada caso é um caso. Agora, o que deve ser quebrado é um paradigma aqui para a área de enfermagem, ou para o pessoal de casa mesmo que querem fazer o curativo, que curativo hoje, não existe mais curativo hoje com soro e gás, não existe. Existem vários produtos, várias coberturas, pomadas excepcionais de verdade, que feridas de 20 anos foi curada em 3 meses. Senhora. Em 3 meses o resultado. 20 anos? 20 anos. Tem gente que tem uma ferida por pressão, por conta só de uma hipertensão. Existe úlcera hipertensiva, que se você cuidar da sua pressão, ela simplesmente desaparece. E o pessoal trata como uma ferida. E coloca pomadas que até pode prejudicar
aquela úlcera hipertensiva, que onde nada mais nada menos é uma úlcera decorrente da pressão alta do paciente. Ou seja, aquele velho hábito brasileiro de se automedicar, Automedicar, em casa pode justamente. piorar a situação, né? De algo que pode ser resolvido num curto espaço de tempo. Piora muito, assim, os vizinhos, eu usei essa pomada, usa que é bom, e como a gente falou agora há pouco, cada caso é um caso. Tem paciente que é diabético, tem paciente que tem problema circulatório, tem paciente que a ferida é oncológica e ele nem sabe que é oncológica, porque faz meses, anos que não faz uns exames laboratoriais. É muito complicado. E vocês, quando batem o olho, já detectam se é uma ferida crônica, aguda. Nós temos um aparelho de ultrassom para detectar as feridas arteriais e venosas, né? E tem as diferenças também que a gente estudou. Um exemplo, as feridas arteriais e venosas, elas nascem muito nos membros inferiores. Então, a classificação das feridas arteriais, elas são tipo umas lesões com bordas regulares. Né? Como eu posso falar para a população entender melhor? São feridas redondinhas, bem redondinhas, com as bordas bem redondinhas, sem diferença alguma. Eu acho que deve ter algumas imagens no Instagram da Cuidar, que eu podia até dizer mais ou menos. E feridas venosas, elas têm bordas irregulares. Então, já é uma dica para a população dizer, não, eu escutei lá em Michele que uma ferida irregular, com as bordas sem definições, sem estar redondinha, é uma ferida venosa. Ou não, isso aqui deve ser um arterial, que eu escutei lá em Mistério dizendo que quando é bem redondinha, é um arterial. E tem as diferenças, pronto, ferida arterial, você não pode mandar elevar o membro, mas todo mundo em casa manda elevar o membro. Suspeitou que a circulação já manda elevar o membro. E isso é horrível para uma ferida arterial. Porque deixa de circular. Já a ferida arterial, por si, ela já tem uma deficiência de oxigênio na parte sanguínea, porque por alguma trombose não vai oxigênio para aquela parte. Então, o pessoal levanta e aqui não vai mesmo. Ou seja, está contribuindo para a situação piorar. Piorar de verdade. Já que você falou em alguns produtos que podem ser utilizados, né, em feridas, e quais são os produtos que não devem ser utilizados de forma nenhuma no tratamento de feridas? Essa é uma forma de a gente alertar as pessoas que estão em casa. Sim, eu já peguei várias vezes coloral. Nossa, coloral? Coloral em feridas. Que eu vi vermelho e fiquei sem identificar o que é isso. Aí ela disse, não, porque a vizinha ensinou a botar um coloral. Aquele pó secante. Aquele pó, ele simplesmente disfarça, é uma maquiagem, porque embaixo o tecido vai se rompendo e um pó que tem, eu não sei nem o nome, porque eu não uso aquilo, mas o pessoal antigo comprava muito pó secante, eles dizem que é. Cabelo. Antigamente tinha um pó chamado Anaceptil, algo assim. Eu acho que é esse. Cabelo. Né? Cabelo também na ferida. Cabelo na ferida. Né, eles têm esses mitos do pessoal antigo. E iodo, né, que é aquele velho metiolato, mas se contém iodo, não se usa mais por conta de tireoide. Nem nos postos de saúde se utiliza mais o álcool iodado. Não né, pode. O álcool iodado. Não pode de jeito nenhum. Hoje tem PVPI aí de alto nível, que é a clorexidina, não se usa mais nada, aquilo preto que se usava, que eu acho que não se usa mais. E unidade hospitalar, o PSF, não se usa mais. Então, é muita informação que o pessoal não sabe, ou às vezes o profissional de saúde não tem tempo pelo trabalho de se capacitar, né, e às vezes faz algumas coisas que deixa a desejar no paciente. E às vezes o paciente também não colabora. A Cuidar, ela também oferece, né, tratamento nos eventos, né? Eventos esportivos, eventos de vaquejada. Futebol, vaquejada, assim, já chamaram até para eventos religiosos, porque vai muito idoso, e precisa de uma ambulância, né? Às vezes o sol quente, às vezes se emociona, e geralmente eles precisam ter algum suporte.
Hoje em dia, tudo se precisa ser acompanhado pelo profissional de saúde, Sem principalmente dúvida, né? quando são eventos que têm idosos, Levando onde aquela acontece. máxima, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Claro, mas o pessoal economiza muito e às vezes nem chega a chamar, porque Traz aqui para mim, olha, economizar com saúde não é uma atitude inteligente, né? Porque não há nada mais valioso do que a nossa saúde, a nossa vida, e é importante a gente ter profissionais capacitados, gabaritados, que possam nos auxiliar nessas situações. Então, não hesite, tá? Não hesite. Tem gente que fica reclamando, porque eu não consigo isso, porque eu não consigo aquilo, porque eu não, no posto de saúde não tinha o profissional, estava faltando isso, estava faltando aquilo. Então, entre em contato com o pessoal da Cuidar, tá aí o endereço, né, no Instagram, Cuidar_Guarabira. Você pode entrar em contato com os profissionais dessa empresa especializada em tratamentos hospitalares, home care. Tem médico à disposição também, que faz a visita ao paciente em casa. Um atendimento totalmente especializado, tá? Um atendimento totalmente especializado para cuidar da sua saúde. Eu falei, eu fiquei bom, graças a Deus, obrigado. ele estava com feridas muitas nos membros inferiores, feridas venosas, e eu cuidei dele por uns 2 meses, e ele ficou em pé. Quando eu fui ver eles vão ficar em pé, ele ficou. E depois que terminou o tratamento, que ele recebeu alta, ele mandou dizer que muito obrigado, que estava com saudade. Aí foi quando eu fui lá e abracei. Que bacana, né? Que bacana. É uma gracinha, meus idosos. Jaque, parabéns por essa missão, né? Isso não é simplesmente só um trabalho, isso é uma missão. Cuidar de vidas é uma missão muito importante, né? É, muito importante. E cuidar com responsabilidade, né? Eu invisto muito nos meus cursos. Estou sentindo uma falta por conta dessa pandemia, mas é uma falta dos congressos me atualizar, me atualizar, né? Nos produtos, nas coberturas. Né? Muita gente diz assim, não vende nas farmácias, não. Eu digo, não vende porque eu não compro em farmácia. Aí, pronto, esse aí é um certificado de um curso que eu fiz de feridas avançadas de úlceras cutâneas. E esse trabalho que eu apresentei foi para um médico muito reconhecido de Portugal, e ele pediu autorização para levar essas imagens e o meu tratamento para os alunos que ele fosse dar aula lá fora em Portugal, que se você puder ver o hálux, que é o dedão, como o pessoal diz, do pé, está totalmente necrosado. Nossa senhora, tá vendo? Né, com exposição. A pele fica escura, né? Pronto, essa necrose é o tecido inviável. Aí eu posso desbridar sem um pingo de anestésico, porque ele não sente. Não sente porque é um tecido morto. Aí tem exposição de tendão, a gente preservou aquele tendão, e o final foi o paciente recuperado e não perdeu o pé, porque a requisição era a retalhação do pé, porque já estava bem avançado. A úlcera é um paciente diabético, então a gente não só cuida do ferimento, cuida da diabetes, acompanha a glicemia capilar, acompanha a pressão do paciente, porque a ferida a gente tem que olhar o paciente como um todo. Né? Se for olhar, focar só na ferida, a gente não vai nem saber a causa da ferida. Então, tem que perguntar ao paciente se é diabético, se tem pressão alta. Se ele disser que não, eu vou lá, tiro a glicemia capilar dele, que tem muitos que descobrem que é diabético na hora que faz o tratamento. Eu nem sabia, eu mando fazer no laboratório, realmente ele é diabético, ele começa a tomar medicação de diabetes. Então, assim, às vezes é o descaso da família, às vezes também a ignorância de não procurar um médico, às vezes desiste de procurar por conta do tempo de espera. E isso atrapalha muito, porque tempo é ouro para idoso. Para todos, né? Com certeza. Todos nós, que dirá o idoso. Jaque, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. A gente agradece demais essas suas informações aqui. E olha, feridas de 20 anos, é inacreditável, né? A gente imaginar que uma pessoa conviveu 20 anos com uma ferida e por achar que não tenha cura, que não tenha tratamento específico, mas tem tratamento específico, sim. Tem. E tem cura, sim. E tem cura, sim. Eles ficam envergonhados, porque aquela ferida deixa eles de privar de viver, ir para uma festa, porque está com secreção, porque cheira as moscas mal. ficam perto. Né? Já teve casos, a imagem mostra aí, de feridas. Olha como ele chegou na clínica e olha a evolução do tratamento. Né? Inacreditável, ele estava com o pé totalmente necrosado, né? Necrosado, e a gente já vê tecido viável. E isso foi
Um sucesso no congresso que eu fiz. Um Muito sucesso. bacana, parabéns, Jaque. Até a próxima semana, né? Se Deus quiser. Até a próxima semana. Um grande abraço para você. E, se Deus quiser, semana que vem a gente pode, inclusive, até abordar, né, mais esse assunto, com mais profundidade, e sempre dentro da área de atuação da Cuidar Guarabira, que não conta só com o trabalho, né, com a experiência, com a formação profissional da Jaqueline Tavares, mas de outros profissionais também, né? Com certeza, com certeza. Temos, como eu disse anteriormente, psicóloga, temos médicos, enfermeira especialista em ferida, estamos no Outubro Rosa, então é importantíssima a questão da citologia, também realizamos a citologia com muito cuidado. Eu já peguei pacientes mulheres mudando de ferida para citologia, que fez a citologia dela há um ano, vamos dar um exemplo, numa unidade de saúde, e simplesmente não deu nada, ela voltou, disse, não, vou fazer particular, que ela estava sentindo alguns sintomas típicos de câncer, e eu fiz aquele exame dela da citologia, colhi todo o material, mandei para o laboratório, o resultado, infelizmente, já estava em NIC 2, né, bem avançado, que se talvez ela tivesse procurado um profissional que desse importância, né, ao tratamento, a uma coleta satisfatória para o pessoal ler, para os biomédicos lerem, eles teriam encontrado aquela célula do NIC. Mas ela hoje se trata, e muitos pacientes laureando que têm câncer de útero, que precisam de uma citologia, como já teve esse caso, que levaram, o médico indica procurar, tem uma vez que só faz comigo, a citologia. Muito bem, assunto para a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço, Jaque. Obrigada pela participação.